Opa, gravando, começou. Mais uma aula de física para você. O Enem tá chegando e eu sei que você está se preparando, comendo a física aqui no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, para ajudar essa sua alimentação, eu e o Christian hoje... O Christian, foi ótimo. Vou cortar não. Eu e o Christian estaremos falando de ótica geométrica. Poxa, de novo sim, ótica é um assunto extenso e muito, grava isso, muito importante no Enem. Então acho que a gente vai estar dando aí a parte 4 já, a parte final talvez de ótica. Então se liga. O que a gente vai falar hoje? Primeiro, refração em dióptros planos. Refração, vocês já começaram... Ó galera, eu vou estar nesse ritmo assim porque Enem é isso, tá? Então vai, pausa o vídeo se tiver muito rápido, anota, nos colocamos à disposição para dúvidas posteriores. Então vamos que vamos. Refração em dióptros planos. Você escuta essa palavra dióptros planos, você já pensa, meu Deus, eu não vou entender esse assunto. Ó céus, ó terra, por que a física existe? Que é isso, cara? Olha a figurinha desse cara, olha essa foto aqui. Física é fun, divertido, irmão. Muito divertido. Mateus, primeiro lembra lá da refração que as meninas deram, com certeza uma excelente aula para vocês. Lembra que a refração ela provoca distorções, então é muito comum até a gente ver essa colherzinha aqui dentro d'água no nosso dia a dia, né? É uma imagem distorcida, você olha e faz, oxi, que mágica é essa, bicho? Não é mágica, é física, né? Aqui a desse cara tá um pouco exagerada até, como se ele tivesse sem cabeça aí. Mas a refração é isso. Então, para lembrar a refração, lembra lá, né? Índice de refração, meios diferentes. O que é que a gente vai estar falando aqui? Primeira coisa, o que é um dióptro? Para tirar logo esse mito de é difícil. Não, nada de difícil. Foca nos estudos e vamos lá. O que é um dióptro, Matheus? Vem comigo. Dióptro, você pode definir assim. É um conjunto que contém o que esse conjunto, Matheus? Três coisas. Uma superfície plana que divide outros dois meios homogêneos e transparentes. Opa, deu não tempo de anotar? Vou repetir. É o conjunto formado por uma superfície plana que divide dois meios. Um não, viu? Nem três, dois. Dois meios transparentes. E além de transparentes, o que, Matheus? Homogêneos. Então, tá aqui o exemplo, ó. Pode ser a superfície de um lago, a água da sua piscina. Tá dividindo o quê? O ar e a água. Nesse caso, o ar, o meio 1 aqui, a água, o meio 2, ambos transparentes e ambos homogêneos. Beleza? Vem comigo. E aí, o caso 1, a gente vai direto aqui, vai direto. O que é que o Enem cobra sobre isso, Matheus? É nisso que eu estou interessado. Então, toma. Olhei para essa figurinha, um monte de incógnita. Parece uma confusão, mas não é. Calma, respira e vamos que vamos. Primeiro, né? Caso 1 é quando o meu observador, representado aqui por esse olhinho, que eu estou te mostrando aqui com um cursor, esse olhinho, está no meio menos refringente. Para você que não lembra essa questão de mais refringente, menos refringente, isso tem a ver com esse N aqui, né? O índice de refração. Ora, se o meio é menos refringente, quer dizer que ele tem menor índice de refração. E isso implica em quê? Vamos lá, 3 segundos. Demorou. Implica aqui, veja a fórmula. Se o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é essa letrinha C para quem não lembra, dividido pela velocidade de propagação dessa luz nesse meio, veja que N e V são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o N, menor o V. Quanto menor o N, maior o V. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é sempre uma constante, não muda nada aqui. Beleza? Então, o que altera é o N e o V. Logo, se eu estou no meio menos refringente, significa que eu tenho menor N. Se eu tenho menor N, a velocidade de propagação é maior, fera. Exatamente, maior. Então, você tem que lembrar desses detalhes, desses aspectos teóricos, porque o Enem ele gosta de cobrar, gosta de verificar se o aluno ele está sabendo a teoria por trás do conteúdo e não apenas uma fórmula, tá? Então lembra sempre do, por que isso aqui é assim? O que é que acontece? Vai fazendo relações na sua cabeça, isso é o aprendizado, né? Então, o nosso observador está no meio menos refringente, portanto eu sei que a velocidade de propagação da luz nesse meio ela é maior que no outro meio. E aí lembrando, né? Se um é menos, quer dizer que o outro é mais refringente.
Beleza, Matheus, o que é que está acontecendo aí? Está acontecendo o seguinte. O é o nosso objeto real. Então, meu objeto aqui, representado pela letra O e por esse ponto preto, ele está aqui realmente. É o objeto real. Aí a ideia é, poxa, utilizando os conceitos de ótica, como é que o meu observador no meio menos refringente, ele vê esse objeto? Será que ele vê o objeto real? A resposta é não, não vê. Então acompanha comigo aqui. Olha o caminho do raio luminoso. O raio luminoso, quando ele vai trocar de meio, ele refrata. Exatamente. Vocês viram refração? Ele vai ali, ó, se distanciando da normal, certo? Então ele refratou e chegou ao meu observador. O que é que eu faço, Matheus? Eu prolongo esse segmento de reta até atingir a normal. Aí eu chego no ponto I. Quem é o ponto I? É a imagem virtual e direita. Então o ponto I é o que o meu observador vê. Ele é a imagem real, sim ou não? Não, é a imagem virtual. Então se o meu observador ele está no meio menos refringente, imagina lá, né? É o A, o meio 1 aqui e aqui a água. E o objeto está na água, eu na verdade vejo esse objeto aqui e não no lugar onde ele realmente está. Aqui nessa situação, perdão, P' é a profundidade dessa minha imagem virtual, ou seja, a distância da imagem virtual até a superfície da água, enquanto P é a distância do meu objeto real até a superfície da água. E aí qual é a relação que eu posso fazer entre essas distâncias e os índices de refração dos meus dois meios? É a seguinte, ó. P' sobre P é igual ao índice de refração do A sobre o índice de refração da água. Beleza? Não entendeu essa parte? Volta. Se ainda não conseguir entender, estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas em qualquer hora. Então não hesitem em nos chamar. Beleza? Caso 2. Opa! Caso 1 não. Caso 2. Corrija aqui, tá, fera? Aqui é um 2. Aqui é um 2. Meio mais refringente. Ora, aí eu me pergunto, né? E se, né? O what if do inglês. E se eu agora estiver na água, no meio mais refringente? Ora, lembra lá, né? Se o meio é mais refringente, significa que a velocidade de propagação da luz nesse meio ela é menor, grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu estou no meio mais refringente, como é que eu vejo um objeto real? Então, vamos de novo comigo acompanhar aí o sentido do raio luminoso. Tá aqui o meu objeto. Então o raio vem. Quando ele vai mudar de meio, o que é que ele faz? Ele refrata. E aí chega no meu observador, eu projeto ou eu dou continuidade ao segmento de reta e aí eu tenho a minha imagem virtual. Então, na verdade, quando eu estou dentro d'água, olhando para um objeto perto de mim, eu vejo esse objeto mais distante. Ó, interessantíssima essa afirmação. Então, como eu vejo esse objeto mais distante, eu tenho aqui a minha distância para a superfície P, para o objeto real, e P' novamente para o objeto imaginário. E aí, como é que estão se relacionando? Estão se relacionando conforme a equação. P' sobre P é o N da água sobre o N do A. Veja que mudou, né? No primeiro era N do A sobre o N da água. Agora que o observador está na água, é N da água sobre o N do A. Opa, isso me leva a uma generalização dessa equação, para nunca mais errar. Como, Matheus? Generalizando, ó, os meus dois casos, o que é que eu tenho? Eu tenho que P' sobre P, isso é invariável, tá? Lembrando sempre que P' é a distância para o objeto virtual, P a distância para o objeto real. Isso é igual ao índice de refração do meio no qual se encontra o observador. Lembra, quando ele estava no A, aqui era N do A. Quando ele está na água, aqui é o N da água. Sobre, ou dividido, pelo índice de refração do meio onde se encontra o objeto. Beleza? Tudo bem até aí? Então, vimos então até agora o que é um dióptro plano e vimos aí duas aplicações em termos de equação, em termos de situações. Quando o meu observador está no meio menos refringente e quando ele está no meio mais refringente, nós vimos aí o que é que acontece com essa imagem refratada, imagem real, imagem virtual. Entendeu? Aprendeu? Vamos testar. Fixando o conteúdo, está aí a nossa questão. E ela diz o seguinte: considere um peixe a uma profundidade de 1 metro e um observador fora d'água, com os olhos a uma distância de 1 metro da superfície da água. Sendo o índice de refração absoluto da água igual a 4 sobre 3, que é ali 1,33 aproximadamente, determine letra A. Para o observador, qual a distância aparente entre seu olho e o peixe? Letra B.
Para o peixe, qual a sua distância aparente ao olho do observador? Então, olha a situação aqui. Eu tenho meu observador aqui a 1 metro da superfície da água e eu tenho um peixe também a 1 metro da superfície da água e ele quer saber na letra A, para o observador, para esse cara que está aqui, qual é a distância aparente, né? Então, ele está querendo saber da imagem virtual, não da imagem real, entre o olho do observador e o peixe. O que é que a gente vai usar? Vai usar os conhecimentos que a gente acabou de obter e vai aplicar nessa questão. Então, vamos lá. Pausa o vídeo, tenta fazer você mesmo. Se não conseguir, a gente vai te fazer conseguir. Vamos ver a resolução aqui, você já vai conseguir na próxima. Se conseguir, meus parabéns, mas não olhe a resolução antes de pausar esse vídeo. Pausou? Voltando. Solução, né? Aí eu tentei uma piada. Aquele que quiser ser legal com o professor, ri da piada. Aquele que só sai com 2 litros de água. Então vamos lá. Aplicando na nossa fórmula, o índice de refração do meio no qual se encontra o observador, dividido pelo índice de refração do meio no qual se encontra o objeto, é igual a P' sobre P, onde P' é a distância, né, da imagem virtual até a superfície e P é a distância da imagem real até a superfície. Opa, quem é o N aqui do meio onde se encontra o observador? O observador está no A. Pela questão, o observador está no A. Portanto, o índice de refração do A, se vocês lembrarem, é 1. Então, 1. Sobre o N do meio onde está o objeto. Está na água, a questão nos falou que era 4/3. Então, 4/3 é igual a P', que é o que eu quero saber, né, a distância aparente, sobre o P, que é a distância real desse objeto para a superfície. Então, 1 metro. O peixe está distante 1 metro aí da superfície. E aí, resolvendo, eu tenho P' igual a 0,75 metros. No entanto, esse P' representa a distância até a superfície. A questão quer saber a distância até o olho. Então, eu somo 1 mais 0,75. A distância do olho, ou seja, do observador, até a imagem virtual é de 1,75 metros. Na letra B agora, quer clicar na letra B? Já esqueci. Para o peixe, qual a sua distância aparente ao olho do observador? Olha que agora o nosso foco mudou. O foco agora é o peixe, certo? Então, se o foco é o peixe, quem é o N observador? O N observador agora é no meio onde se encontra o peixe, a água. 4/3 sobre o objeto agora estudado é o próprio observador, sobre 1, que é o índice de refração do A. Isso é igual a P', que é o que eu quero saber, sobre P, a distância ali do observador até a superfície, também é 1 metro. Com isso, eu encontro P' igual a 4/3, que é aproximadamente aí 1,33. No entanto, ele quer a distância até o peixe. Isso aí me deu, esse 1,33 é a distância da imagem virtual à superfície, né? Então, somando 1,33 com 1, eu obtenho, então, o meu D', que é a distância do peixe até a imagem virtual do observador, igual a 2,33 metros. É isso aí, fera. Vamos lá, vamos que vamos. Refração negativa. Aí o negócio começa a ficar estranho. Tire as crianças da sala, porque vai ficar assustador esse negócio aqui. O que é que acontece? A gente tinha visto, vocês viram aí com as meninas, que o índice de refração ele era sempre maior ou igual a 1. Aí chega alguém agora e diz assim, refração negativa, peraí, tá de onda com a minha cara. Vê essa imagem, parece aquelas coisas futuristas, né? Aqueles desenhos extraterrestres, vai soltar algum poder essa refração negativa. E aí você vê umas palavras como superlentes, mantos de invisibilidade. Poxa, isso é coisa de Hollywood, Matheus. Isso não é física mais não. Cara, o que é essa refração negativa? Existe. Aí vem história da ciência. Abre parênteses. Algumas pessoas aí na Universidade de Caltech começaram a pesquisar e apesar de na natureza não existirem elementos que possuam índice de refração negativo, menor que 0, alguns pesquisadores eles criaram materiais chamados de metamateriais ou até materiais canhotos. Vocês vão ver a aplicação disso já já. Materiais canhotos que eles possuem algumas propriedades diferentes. Então, esse material, esse metamaterial, que não é um material natural, mas foi confeccionado aí em laboratório, fruto de pesquisas em microengenharia, micromecânica, esse material, ele brinca um pouquinho com as noções de ótica que se tinham até então. Então,
já se está falando em superlentes usando materiais que possuem índice de refração negativo. Já se está falando em mantos de invisibilidade, né? A aplicação desse tipo de material em determinado espaço, fugir da nossa visão, do nosso espectro de visão. Então, já se está falando de muitas pesquisas na área da ótica, coisa que se achava impossível. As pessoas diziam, não, ótica é um assunto finalizado, a gente já sabe tudo sobre ótica. E aí surgem os metamateriais, surgem os materiais canhotos, e aí, fecha o parênteses, historinha da ciência para vocês. Aplicação, Matheus, tem no Enem, fora essa conversa toda? Com certeza, é isso aqui. Foca nisso. O que é que acontece na refração negativa? Aqui, à esquerda, na figura a gente tem uma refração normal. Por que normal, Matheus? Os índices de refração dos dois meios são positivos. É assim que a gente encontra na natureza. E aí, o que é que acontece? O raio incidente vem e ele refrata. Note, ele passa dessa linha que a gente chama de linha normal, tá? Desse segmento de reta normal, ele passa pelo segmento de reta normal. Foca nisso. E aí vê esse textinho. Para os metamateriais, os materiais canhotos, quando um dos índices de refração ele é negativo, ao invés de cruzar essa linha normal, o que acontece? O raio permanece sempre do mesmo lado da normal. Você pode dizer, Matheus, isso não é reflexão, não? Não, a reflexão ela faria isso aqui, ó. Vem cursor para cá e ela sobe, certo? Ela passa da normal da reflexão, ela passa da normal na refração, mas para os metamateriais, o que acontece? Eles ficam sempre do mesmo lado na linha normal, nunca ultrapassam esse segmento de reta normal. Aprendido isso, aplicação. Matheus, de onde é que é essa questão mesmo? Do Enem. Do Enem, Matheus. O Enem cobrou metamateriais, sim. À época estava sendo um assunto muito debatido, né? A ótica inovou. E aí o Enem trouxe. Pode trazer novamente, Matheus? Com certeza. Todo assunto que a gente ministra aqui é passível de estar na prova de vocês do Enem, beleza? Então, olha o enunciado. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, né? Rival ali do MIT, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial, foi o que a gente falou, tridimensional, formado por pequenas estruturas menores que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. A gente falou lá da superlente, do manto de invisibilidade. Esse material tem sido chamado de canhoto, lembra lá, né? Materiais canhotos. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do A para esse meio? Então lembra, né? O A é a figurinha lá, é o meio que tem índice de refração maior que zero, o índice de refração do A é 1, aproximadamente. E aí ele está indo para um metamaterial. O que é que a gente viu? Primeiro pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Já pausou, já resolveu, beleza, volta, fera. O que é que a gente viu? O raio incidente, ele nunca ultrapassa a linha o quê? A linha normal. Qual é a questão que mostra isso? Vamos lá. Essa questão, ela pode confundir, porque lembre, a linha normal é a linha tracejada. Então, lá na nossa figurinha, e é o mais usual de se ver, essa linha normal, esse segmento normal, ele está na vertical, mas o Enem, sabido, colocou esse segmento de reta na horizontal. Então, o que eu não quero é que ele passe para essa parte superior. Quero que ele fique só na parte inferior. Isso acontece em que letra? Na A, não acontece, ó. Passou para a parte superior. Na B, passou para a superior. Na C, passou para a superior. Na D, opa, D é uma boa concorrente. Ele vem, incide e não passa da linha normal. E na E, Matheus? Oxe, o raio sumiu na E, foi? Com certeza não. Então, resposta correta, letra D de detonei no Enem. Fechei física. Vamos que vamos. E essa tal refração, Matheus? Ela tem consequências? Com certeza. Estou mostrando aqui duas consequências de cara para vocês. A primeira é essa posição relativa aí dos astros solares, que é duvidosa, hein? Einstein já duvidava dessa posição relativa dos astros solares aí.
A gente muitas vezes olha e diz, que lindo pôr do sol. Um físico olha e diz, olha lá, a teoria da relatividade em ação, a teoria da refração, a óptica geométrica em ação. E aqui do lado a gente tem um fenômeno aí parecido com uma miragem, com a refração atmosférica misturada ali, com o que a gente vai chamar também de fato Morgana. Mateus, muitas palavras. Vamos à ação, bora. Primeira consequência da refração. Qual é o fenômeno por trás da refração que eu posso ver também, Mateus, nos planetas, no universo, no meu dia a dia? Tem, e é muito. Eu vou citar alguns aqui que o vestibular, ele gosta de cobrar, mas depois, se vocês quiserem se aprofundar no assunto e não estiver conseguindo, pode falar com a gente também, que tem muito material sobre isso. Então, se você gosta muito de física... Não, peraí. Gostar muito de física, todos vocês com certeza gostam. Agora, se você quer ir além no aprendizado, aí pode falar com a gente que tem mais material, beleza? Então, o primeiro tipo ali de consequência da refração é o que a gente chama de refração atmosférica. Mateus, como assim? Se liga nesse texto. Em nosso estudo sobre a ótica, vimos que a atmosfera não é considerada meio homogêneo. Dessa forma, quanto mais... Lê a bula. Beleza. O que é que a gente tira daí? A gente tira o seguinte. A nossa atmosfera, né? A nossa atmosfera, ela não é um meio homogêneo. Como é que você sabe disso, Mateus? Veja, perceba que todo mundo sabe que quanto mais eu subo em altitude, ou seja, quanto mais eu me afasto da superfície terrestre, mais rarefeito fica o ar. Vamos trazer para o mundo do futebol, né? Quando você vai jogar, aquele jogador vai jogar num país que está acima do nível do mar, o que acontece? Ele fica com falta de ar, né? A bola parece se movimenta mais rápido, o jogador não consegue respirar. Por quê? Há rarefeito. Quanto mais eu me afasto da superfície terrestre, mais rarefeito fica o ar. Isso lá trazendo para a química, já que o Enem é interdisciplinar, trazendo para a química, o que a gente tem? A gente tem as moléculas de ar mais afastadas, né? O ar mais rarefeito, as moléculas de ar estão mais afastadas. Então, veja, se à medida que eu me afasto, o ar fica mais rarefeito, eu tenho um determinado meio ali. Por quê? Porque um ar mais rarefeito, ele é um ar menos denso. E aí, vem aqui no que está em negrito. Quanto menor for a densidade, menor o índice de refração. Eita, é mesmo, Mateus? Tem a ver, tem tudo a ver. Então, se eu tenho menor índice de refração, quanto mais próximo da superfície, maior o índice de refração. Portanto, eu estou num caso de refração em que eu tenho um meio menos refringente e eu tenho um meio mais refringente. Qual a consequência disso, Mateus? A consequência é que quando o raio de luz ele incide, ele refrata. Quando ele refrata, ó, se liga nessa figurinha da Lua aqui. A Lua está aqui, o raio de luz está vindo, alcançou a superfície terrestre, refratou e vai sofrendo sucessivas refrações, quase que não sai. Quando ele chega no meu observador, o que é que eu faço? Prolongo o segmento de reta e, uau! Quer dizer que a Lua que você está enxergando, ela não é a Lua real. Quer dizer que a gente está vivendo uma mentira. A gente está vivendo de aparências. Por que, Mateus, a gente está vivendo de aparências? Porque a gente só está vendo imagens virtuais. Poxa, é bad, mas é a verdade. E o que é que se implica nessa figurinha aqui do Sol, ou em qualquer astro? Isso acontece com a estrela, por exemplo. Quando você está vendo uma estrela, você pensa que está vendo a estrela. Você está vendo, na verdade, uma projeção, uma imagem virtual. Por quê? Porque a atmosfera ela é propícia à refração atmosférica, por tudo que a gente já falou. Então, por exemplo, num lindo pôr do sol, você pode pensar, poxa, velho, o sol está exatamente ali. Tá muito. O sol já desceu, já se pôs faz tempo, queridos. Já se pôs faz tempo. Eu só estou vendo o pôr do sol agora porque o sol ele passou aqui da linha do horizonte e aí o raio luminoso ele foi, incidiu e eu tenho a sensação de que naquele instante o sol está ali, ó, tangente à superfície terrestre, lá no horizonte, quando na verdade o sol já se pôs, já não está mais no horizonte. Então a refração atmosférica ela nos mostra que a gente está vendo, na verdade, imagens virtuais por conta da refração e não imagens reais. Isso ocorre para estrelas, para o Sol, para a Lua, para qualquer coisa.
Tudo bem até aí? Espero que você não tenha ficado muito triste. Vamos continuar para algo mais interessante. Ou tão interessante quanto. O que é, Matheus? Miragem. E aí o nome está já propício a isso. Ó, a miragem, né? Vamos agradecer a nossa infância, quem assistia aí Pica-Pau, tinha muitas cenas dessas. E até você pode ter ido numa viagem de carro e aí olhou assim pra frente, lá longe, e aí você fez, rapaz, água ali. Acho que não, que é aquilo, hein? Nessa aula você vai descobrir o que era aquilo. Veja, observe a imagem. O raio de luz, ele está refratando, já vou explicar por quê. Refratando, refletiu. No que a gente chama de reflexão total. E aí eu projeto a minha reta, olha o que eu estou vendo na verdade. Olha onde está o meu objeto real e olha a imagem virtual que eu estou vendo. E aí, depois, né, vocês podem pausar o vídeo e ler o textinho, mas eu vou aqui explicar o que é então o fenômeno da miragem. Tem explicação física, Matheus? Com certeza que tem. Será que tem água mesmo naquelas cenas, né? Poxa, tô no deserto, tô olhando lá o oásis, e aí muitas pessoas dizem, não, é só uma miragem. Se tornou até comum, né? Hollywood, ele propagou muito essa ideia de miragem nos filmes. E o que é a miragem? Percebe? Imagina que esse solo aqui, ele está muito quente, certo? Está muito quente. O que é que isso faz com as moléculas de ar perto do solo? Torna o ar mais rarefeito. E aí a gente volta no que a gente acabou de falar. As moléculas estão mais separadas. Quanto menor a densidade aqui das moléculas, menor o índice de refração. Portanto, quanto mais longe do solo quente, maior o índice de refração. Então, eu estou passando aqui de meio para meio. Isso, quando o raio de luz incide, faz o quê? Refração. Refração. Aí ele diz, você pode me perguntar, Matheus, mas teve um momento que você falou reflexão. Exatamente. Tem um momento que esse ângulo de incidência, ele se torna um ângulo limite. Que aí alguns especialistas dizem que é π/2, que é 90 graus. Quando esse ângulo de incidência ele refratou tantas vezes, né? Porque imagina, tem uma camada de ar aqui, aqui já tem outra camada, aqui já tem outra camada, aqui outra camada, então ele refrata muitas vezes. Chega uma hora que esse ângulo de incidência, ele é máximo, né? Ele chega ali no índice de refração limite, e aí nesse momento, em vez de refratar mais, ele reflete totalmente. Então o que ocorre no fenômeno da miragem, na verdade, é refrata, cheguei no limite, refleti totalmente, tem uma reflexão total, então na verdade o que eu enxergo é essa imagem virtual e espelhada, né? Ela não fica assim direita, ela fica espelhada. Matheus, o que é que isso tem a ver com miragem? Até agora fez sentido para refração, mas e para miragem? Veja aqui, quando você está distante, o nosso cérebro ele é cheio de pegadinhas, de armadilhas. Quando você vê uma imagem espelhada, o que é que você imagina? Poxa, tem que ter água ali. Onde é que eu vejo imagens espelhadas? Na superfície de uma água, né? Na superfície líquida. Então, seu cérebro já começa a dar ali alguns gatilhos de memória de, poxa, ali tem água, ali tem água. E isso é reforçado, por quê? É reforçado porque a imagem, por conta do solo estar muito quente, essa imagem virtual, ela fica trêmula. Então, essa ideia de movimento, juntamente com a ideia de que essa reflexão ocorre em meio aquoso, em meio líquido, gera para você a impressão de que existe água. Isso não é coisa da cabeça das pessoas, não é que ninguém está tomando alucinógenos, não. É uma coisa real que, inclusive, pode até ser fotografada e vai aparecer lá como se tivesse água, mas, na verdade, não tem. Então, vem para cá. Olha, então, ó. Não está sendo essa imagem refletida pela superfície da água. Ela apenas está sofrendo reflexão total e, prioritariamente, guarda isso, sucessivas refrações até a refração limite e a reflexão total. Fechou? Beleza. Matheus, é isso? Aí você pode se perguntar, tá, Matheus, está muito quente? Beleza. Aceitei que dá para ter água, entre aspas, aí, quando está muito quente. Mas e se estiver muito frio? Então imagina agora que o meu objeto ele está num ar super frio. E aí o ar quente está para cima. E aí aquela mesma historinha, né? Ar rarefeito e etc. Vai sofrer refração. Vai sofrer refração. Então o que é que a gente tem nesse caso? V
que louco, que viagem ainda maior. Se você achou que água no asfalto ou água no deserto era uma viagem, cara, isso aqui vai parecer desenho animado, vai parecer Peter Pan ou, sei lá, Doutor Estranho. Tô no filme do Doutor Estranho, beleza? Então imagina, tá aqui e agora tá muito frio, a situação mudou. O que acontece com esse raio luminoso? Ele começa a refratar, ó, tá indo do ar frio pro ar quente, ou do meio menos refringente para mais refringente, tanto faz. Então ele começa a refratar, até que ele atinge o limite. Quando ele atinge o limite, o que acontece? Reflexão total. Refletiu. Puf. Quando reflete, eu projeto, dou continuidade a esse segmento de reta e olha a imagem que se forma, irmão. Isso sim é uma viagem. Mateus, é possível isso acontecer? Não só é possível, como até já foi fotografado. Então, cara, quando o cara tá agora, a situação mudou. Olha, não gera mais água, não tá mais tão quente, tá muito frio. Refrata, reflexão total. Olha onde eu vejo a imagem. Muito acima e também espelhada. Então, uma pessoa, dependendo de onde ela estiver, ela pode, o barco tá lá distante, o que acontece? Ela pode verificar ou ver esse barco em cima, muito em cima, flutuando no céu, cara. É possível, Mateus? É. Parece muito estranho, realmente é muito estranho, mas é possível de acontecer fisicamente que uma pessoa veja a imagem virtual do barco flutuando no céu e de uma maneira ali espelhada. Também pode acontecer um caso mais leve de essa refração acontecer pertinho aqui, quando refletir totalmente, você apenas vê o barco um pouquinho mais acima, também espelhado, claro, mas um pouquinho apenas mais acima da superfície da água. Isso é mais comum, as pessoas veem o barco como se ele estivesse flutuando, né? Ele não estivesse aqui em contato com a água. E aí a esses fenômenos que acontecem aí nesse meio mais frio, a esse fenômeno dá-se o nome de Fata Morgana. Por quê? Também não sei. Por que esse nome Fata Morgana? Como eu te disse, né? Dióptero, Fata Morgana. Os cientistas gostam de dar nomes estranhos a esses fenômenos físicos, mas que são, no fim das contas, simples. Aí você pode estar se perguntando, bicho, o Enem não é dessas provas, Mateus. O Enem nunca cobraria uma questão falando de Fata Morgana. Repete. Enem 2015. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana. No Enem, Mateus? No Enem. Pode ser cobrado de novo? Com certeza. Mas como eu te falei no início da aula, o Enem ele gosta de saber se o aluno ele sabe os conceitos teóricos. Ele gosta de puxar ali. Será que ele sabe a teoria disso aqui? Será que ele não só decorou fórmulas em ótica? Continua a leitura. Pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima. Olha lá, camada fria, camada quente acima. Me perdi. Ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. Então, ó, a Fata Morgana pode ter causado o Titanic. E aí, se a Fata Morgana não existisse, a gente não teria Esqueci o nome do ator. Caramba, esqueci o nome do ator. Mas a gente não teria a famosa música de Celine Dion cantando, né? Não vou cantar para vocês aqui, não é objetivo. E aí ele pergunta, o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é pausa o vídeo, tenta fazer, acho que um tempo bom para essa questão é meio segundo. Opa, então tá na cara, entrando pela venta, que é a letra B. O que é que a gente está falando aqui? Refração. Peraí, Mateus. Ali na letra D tem reflexão. Você disse que acontece reflexão. Realmente, eu disse. Ele refrata, depois
reflexão total, quando atinge o limite. Mas veja, o fenômeno físico predominante nesse fenômeno aqui da Fata Morgana é a refração. A reflexão total ocorre até por conta da refração atingir o ângulo de incidência limite. Beleza? Então, resposta correta, na cara, entrando pela venta, letra B de Bombei no Enem. Refração, tá facinho. Galera, vê se tu entendeu tudo. Olha o que a gente falou, velho. Foi coisa que só. A gente falou de dióptero, a gente falou dos meios menos refringentes, dos mais refringentes, como é que a imagem se forma, qual é a fórmula ali, a gente fez a aplicação, a gente falou de refração negativa, a gente falou dos fenômenos ópticos que estão ali relacionados com a refração, miragem, fata morgana, nananã, nananã, exercício. Já viu que o Enem gosta desses conteúdos, não viu? Coloquei aqui 2 questõezinhas, mas tem muito mais de ótica, cara. Então, é um assunto realmente que merece a sua atenção. Então, depois dessa aula, com certeza, fica atento que meu parceiro Christian ainda vai falar um pouquinho mais de ótica para vocês. Não acabou. É um assunto extenso, eu sei, mas vale a pena cada segundo de dedicação a esse assunto. Depois de tudo isso, falei demais. Galera, experimenta, papai. Mete a cara aí, faz questão, qualquer dúvida. Tamo junto. Falou!